série de reflexões sobre a oração de Jabes. Começamos na semana passada. Vamos para o segundo sermão agora. Eu enviei, não sei se vocês conseguiram achar aí o PowerPoint. Acharam? Glória a Deus, maravilha. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. A Bíblia vai dizer assim para a gente: E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra ao nosso coração. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus bendito, nós bendizemos o teu nome, somos gratos por tudo que o Senhor é e por tudo o que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós e de uma forma especial na vida desta igreja que é tua. Queremos te glorificar e te bendizer e reconhecer a tua boa e forte mão sobre nossas vidas e este lugar. Agora, Deus, nós lemos a tua palavra, palavra viva, palavra poderosa, palavra eficaz. Pedimos, Deus, que o Senhor nos ajude e que, iluminados pelo teu Espírito, consigamos, Senhor, nesta reflexão, compreender aquilo que tu queres tratar com a gente nesta manhã. Pedimos também que tu perdoes os nossos pecados, as nossas faltas. Em Cristo Jesus, nele oramos. Amém. Queridos, se eu tivesse que dar um tema para esse sermão, um dos temas possíveis seria quando a oração faz a diferença. Porque efetivamente existem orações que não fazem a menor diferença, que não fazem a mínima diferença. Porque quando tratamos de oração, nós estamos tratando mais do que o conteúdo em si. Nós estamos tratando mais do que a letra, estamos tratando mais do que as palavras. Nós estamos falando de algo que envolve o ser inteiro, que envolve uma compreensão de céu e terra, de realidade e de contexto de vida terrena, mas também uma compreensão de realidade de vida celeste. Nós estamos tratando de propósitos que vão além dos nossos. Estamos tratando de uma visão e da busca de uma visão que vai além da nossa. Por isso existem determinadas orações que não fazem a menor diferença, mas existem orações que fazem toda a diferença, porque elas estão envolvidas em todo este contexto, em todo este ambiente, em toda esta atmosfera essencial que alinha a terra e o céu. A gente pode dizer que quando a oração faz a diferença, é como se uma janela fosse aberta entre o tempo e a eternidade, e nós tivéssemos condições de não somente alinhar os assuntos que estão ocorrendo aqui com aquilo que é propósito de Deus na eternidade, como conseguimos também ter um canal livre e aberto para compreendermos aqui aquilo que é de pleno conhecimento lá. Então, oração pode fazer toda a diferença, com oração, determinadas orações não fazem a menor diferença. Eu quero refletir dessa manhã em cima deste tema, porque o que temos aqui é uma oração. Logo mais à noite, nós vamos falar sobre bênção, vamos falar sobre sermos abençoados. Mas a reflexão dessa manhã, é justamente sobre este tema. E você vai falar assim: pastor, nós vamos falar sobre oração de novo. Sim, vamos falar sobre oração de novo.
Sim, como falamos sobre palavra de Deus, como falamos sobre testemunho cristão, como falamos sobre comunhão, como falamos sobre santidade, como falamos sobre obediência, como falamos sobre esperança de vida eterna, existem determinados assuntos que não podem sair jamais, em tempo algum, da agenda da igreja. Existem determinados assuntos que não podem sair em tempo algum da agenda da vida e da consciência do crente. Por quê? Porque nós precisamos sermos sempre lembrados da seriedade deles, a fim de que eles não caiam na banalidade. Eles precisam sempre serem puxados para o eixo, esses assuntos, porque a recorrência comum deles pode fazer com que a gente diminua o valor que eles de fato têm. Afinal de contas, quando falamos sobre oração, é um aspecto redundante você dizer que crente ora e que crente tem que orar, porque oração e crente são palavras basicamente redundantes, elas são palavras correspondentes, porque se espera que o crente tenha uma conduta permanente de oração. Isso é o mínimo. O problema é que a grande maioria não tem. Esta é a realidade. Ou pelo menos não tem como deveria ter. E por não ter como deveria ter, deixa de desfrutar de coisas que estão à disposição na mesa de Deus para nós, na mesa de Deus para todos. O problema é que a questão, o assunto oração é algo tão sério e ao mesmo tempo tão simples, que a gente não consegue imaginar que na simplicidade desse assunto, coisas tão ricas estejam à nossa disposição. Percebem o que eu estou falando? Deus não escolheu coisas complicadas para poder funcionar como chaves, a fim de abrirem os caminhos para as bênçãos dele para nós. Não, as coisas que foram escolhidas e determinadas por Deus, elas são simples, é por isso que para nós, elas muitas vezes entram nas raias da incredulidade. A gente não consegue conceber muitas vezes e crer que é só isso que Deus quer para nos dar aquilo que Ele tem de tão rico para nos repartir. Daí a incompreensão de muitas pessoas sobre a graça de Deus. Algo tão rico, algo tão maravilhoso, algo tão cheio de substância espiritual, algo tão eficaz na vida do crente e ao mesmo tempo tão simples de se desfrutar e se receber. A gente não consegue equacionar a coisa da seguinte maneira: não pode ser só isso, não pode ser tão simples assim. Algo tão rico, algo, sabe, tão poderoso, algo tão espiritual, deveria ter um mapa, deveria ter um caminho, deveria ter uma série de mecanismos, sabe, tipo caça ao tesouro, deveria ter, sabe, um empreendimento de um esforço maior da nossa parte. Não é que o esforço exigido, ele seja pequeno, porque crer não é um esforço pequeno. Você abrir mão das suas crenças para crer conforme Deus espera que creiamos, não é algo simples, não é algo fácil, não é algo que não seja, sabe, duro, difícil, mas é só isso. Percebe? Por isso oração é um desses assuntos que a gente tem que puxar sempre para o eixo, para que todos nós tenhamos esta compreensão de que oração é assunto central para a vida da igreja. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Amém. Vocês estão com frio? Eu não estou, não. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Existem na Bíblia algumas orações que nos chamam muito a atenção. Uma delas, por exemplo, é quando Abraão entra naquele diálogo com Deus, visando poupar a vida dos supostos justos que existissem em Sodoma e Gomorra, quando Deus decidira destruir aquela cidade. Afinal de contas, Abraão acreditara em seu coração que pelo menos Ló teria influenciado um grupo de pessoas por conta de tanto tempo que ele ali viveu. Quando a gente pega e lê essa oração, e eu vou lê-la agora, esse diálogo, a gente fica imaginando assim: rapaz, mas que drama, que desespero no coração de Abraão, no coração do pai da fé, do amigo de Deus, e entrar nessa argumentação com Deus, visando poupar a vida dos justos que estariam lá, mas especificamente aqueles que foram influenciados por Ló e, logicamente, a vida do seu sobrinho. Diz assim o texto, você não tem na projeção, tá? E chegou-se Abraão dizendo:
destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor a eles, por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40, e disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não destruirei por amor dos 20. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, ainda só mais esta vez falo, se porventura se acharem ali 10, e disse: não a destruirei por amor dos 10. E retirou-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou-se ao seu lugar. Gênesis capítulo 18, de 23 a 33. Este momento, sabe, é um momento de intercessão, é um momento de oração, ainda que fosse feito presencialmente, porque ali o anjo do Senhor, o próprio Deus, na figura teofânica do seu filho, assim creio, estava conversando com Abraão. Esta oração é uma oração marcante, porque a gente vê a aflição daquele que depois foi chamado de pai da fé e dito pelo próprio Deus como sendo seu amigo. Mas esta também não é a única oração marcante que nós temos inúmeras, e vou citar mais algumas. Por exemplo, a oração de Moisés suplicando ao Senhor a companhia da jornada pelo deserto. Moisés vai dizer assim em Êxodo capítulo 33, versos de 12 a 15. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, e também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Disse, pois: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Então lhe disse: se tu mesmo não fores comigo, não nos faça subir daqui. Moisés se negando e quase que condicionando a continuidade da marcha, a continuidade, sabe, da caminhada, depois de um processo em que Deus decidira em seu coração, sabe, iniciar uma nova geração, começar um novo povo a partir de ações desobedientes e murmuradoras daqueles que saíram do Egito. E Moisés entra então em intercessão a Deus, em favor daquele povo, mas em favor também do nome de Deus, da imagem de Deus, porque o que se diria depois disso sobre aquele a quem Abraão chamou de juiz de toda a terra, ou seja, o justo Senhor. É também uma outra oração extremamente marcante, mas nós temos mais. A oração de Daniel, quando entendeu pelas Escrituras o tempo de duração do exílio, quando ele teve acesso às profecias do profeta Jeremias. E aí, lá pela altura do verso 15 do capítulo 9 de Daniel, a Bíblia diz assim: agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e ganhaste para ti nome, como hoje se vê, temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se da tua ira o teu furor, e o teu furor da tua cidade Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo uma vergonha para todos os povos que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo,
e as suas súplicas sobre o teu santuário assolado, e faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação, e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age sem tardar, por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Quando a gente para e foca nessas orações, a gente percebe motivos plausíveis para que as mesmas fossem feitas, mas em todas estas três, a gente percebe uma preocupação com o nome de Deus, uma preocupação do servo com a glória de Deus, uma preocupação do servo com a imagem de Deus. E este é um ponto sensivelmente diferente entre as orações feitas neste tempo para as orações feitas no tempo dos patriarcas e no tempo da história bíblica, porque as orações feitas neste tempo, elas estão fundamentalmente baseadas nas nossas necessidades, recebendo o carimbo, a chancela do nome de Jesus no final. Em nome de Jesus, ou seja, estou pedindo pela mediação do nome de Jesus, estou pedindo pela autoridade do nome de Jesus, eu estou pedindo pelo sacrifício do sangue de Jesus, pela figura do teu filho que é meu intercessor, eu estou pedindo em nome dele, amém. Mas o conteúdo desta oração, via de regra, está recheado em sua grande maioria pelas nossas necessidades. Nossas necessidades. Isto é um erro? Não, não estou dizendo que isto é um erro. Eu estou dizendo que não encontrarmos ali um objetivo principal, maior, que é a glória de Deus, acaba tornando a oração um equívoco. Acaba tirando da oração como que a sua validade e o seu efeito. Não estou dizendo que Deus não a ouça. Não estou dizendo também que Deus não possa decidir em seu coração respondê-la ou não. Nós não estamos entrando no mérito da competência de Deus em decidir fazer aquilo que Ele quiser. Não, este não é o mérito. Nós estamos olhando para a oração. E aí, em cada uma dessas orações, vemos servos de Deus vivendo experiências assim extremamente agudas com o Senhor. Críticas, sabe? Experiências assim sérias. E notem, as três orações as quais citei, todas elas são intercessórias, todas elas. Abraão, ele entra num processo de intercessão pelos justos, supostos justos, que existissem em Sodoma e Gomorra. Moisés entra em intercessão pela condução da marcha, por conta do povo hebreu que saíra do Egito, e ele está dizendo, olha, eu me nego a sair daqui e conduzir este povo que é teu, que tem o teu nome, sem a tua presença. Daniel, ele entra nesse processo de confissão de pecado. Quando você pega a oração de Daniel no capítulo 9, ali desde o início, você vai ver que ele gasta um grande período confessando pecados dos seus pais, confessando o pecado dos seus antepassados, confessando o pecado do povo. Ele entra num processo, sabe, de quebrantamento representativo diante do povo, diante de Deus, pelo povo. Agora, embora Jabes, que é o foco da nossa reflexão, a sua oração, não seja uma personalidade bíblica de destaque, como Abraão, como Moisés, como Daniel, a sua oração simples não deixa de ter lições para nós. Não deixa de ter o que compartilhar, o que trazer de edificação para a nossa vida. E note, ele entra no caminho inverso. Ele não pede por ninguém. Ele pede por si. O que nos mostra que pedirmos por nós não é um problema. De não adotarmos não adotarmos uma postura intercessória em relação a terceiros, não é em si um problema.
mas a carência de algo fundamental acaba tornando a oração um problema. O texto diz assim para a gente na parte que quero destacar nessa manhã. Diz assim, na versão revista e corrigida: Jabes invocou o Deus de Israel. A Nova Versão Internacional vai dizer para a gente o seguinte: Jabes orou ao Deus de Israel. A Bíblia na linguagem de hoje vai dizer o seguinte: mas Jabes orou assim ao Deus de Israel. Existem algumas considerações que precisamos fazer a título de introdução na reflexão sobre o conteúdo da oração de Jabes, sobre este conteúdo. A primeira reflexão que precisamos fazer é que quando ele ora ao Deus de Israel, ele evoca a lembrança do amparo deste Deus aos seus antepassados patriarcas. Esta fé é remetida, sabe, a sua oração o remete a partir de uma consciência ao início de tudo, ao início de quando, sabe, a fé começou a se tornar, sabe, pública, robusta e de conhecimento a ponto de ser relacionada a este povo como sendo o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. E aí, não tem como você parar e refletir sobre isso sem lembrar-se das promessas que foram feitas aos patriarcas, da promessa que fora feita a Abraão, da promessa que fora confirmada, refeita em confirmação a Isaac, e também depois refeita e confirmada a Jacó. Como esta promessa a qual ele, em memória, evoca, foi feita a cada um desses personagens. Notem só como elas foram feitas. A Abraão: então caiu Abraão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência. Grave isto, não era uma aliança feita apenas entre Deus e Abraão, era feita entre Deus e Abraão e a descendência de Abraão. Depois de ti nas tuas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência depois de ti, nas suas gerações. Gênesis capítulo 17, versos de 3 a 9. Como é que isto agora acontece com Isaac? Isaac estava intentando ir ao Egito. Deus para em Gênesis capítulo 26 e fala para ele não descer ao Egito, para ele peregrinar em Gerar e ficar ali. Diz então a partir do verso 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, e habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu à minha voz, e guardou o meu mandado, e os meus preceitos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Então Deus vai e pega a promessa feita a Abraão, e a reafirma a Isaac,
e deixando claro que era uma aliança que havia sido originalmente feita a seu pai, que passava por ele e que ainda passaria pela sua descendência. Pois é, chega Jacó, chega o tempo de Jacó, e a Jacó foi feito da seguinte maneira: e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou-lhe Israel e disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso, frutifica e multiplica-te, uma nação, sim, uma multidão de nações sairá de ti, e reis procederão dos teus lombos, e darei a ti a terra que tenho dado a Abraão e a Isaque, e a tua descendência depois de ti darei a terra. Ou seja, Deus vai simplesmente carimbando e chancelando esta promessa, e quando Jabes vai e ora ao Deus de Israel, ele está evocando essas promessas feitas. Em memória, ele está dizendo: olha, houve promessas feitas aos nossos pais, houve promessas feitas pelo Senhor para nós, o meu povo que aqui está, e por consequência para mim também. Ou seja, ao orar ao Deus de Israel, ele evoca também a lembrança sobre o cuidado que Deus manifestou ao povo, e não apenas aos seus patriarcas, porque depois vieram os filhos de Jacó, depois aconteceu todo aquele processo, né, com José, e eles ficaram cativos no Egito, e daqui a pouco surgiu um faraó que não conhecia José, e o povo hebreu ficou cativo no Egito. Levanta-se Moisés vai e procede todo aquele tempo de libertação do povo hebreu do Egito, conduzido por Deus. Ele entra então para peregrinar a terra, e ali nós temos manifestações de cuidado de Deus em cumprimento da promessa, porque havia promessa de uma terra que seria dada. Quando eles estavam, por exemplo, no processo de atravessar o mar, na verdade atravessado, capítulo 14 de Êxodo, versos 29 a 31, diz assim: mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim o Senhor salvou a Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, o seu servo. O mesmo Deus a quem Abraão temera, a quem Isaque temera, a quem Jacó temera, e ao que os três também creram, o povo naquele momento estava assumindo a fé. O povo está peregrinando e começa a sentir fome e começa a murmurar. E você sabe que é assim, é exatamente assim que funciona. Olha o que Deus faz. E o Senhor falou a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Jacó, que por consequência filho de Isaque, e por consequência filho de Abraão. Fala-lhes dizendo: entre as duas tardes comerei carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho se levantou, eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda como uma geada sobre a terra. E vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhes, pois, Moisés: este é o pão que o Senhor vos deu para comer. Quando Jabes ora, ele evoca também o cuidado de Deus no cumprimento dessa promessa, tanto em livrar o povo, como também em sustentar o povo. Mas não para aí. Quando ele ora, agora, ele traz a coisa para si. Por quê? Quem era Jabes? Jabes era descendente de Judá, quarto filho de Jacó com Leia. Judá, que deu origem à tribo de Judá, de onde viria Jesus Cristo, o Messias.
Então aquelas promessas que foram feitas a Abraão, aquelas promessas que foram feitas a Jacó, aquela promessa que foi a Isaac, aquela promessa que foi feita a Jacó, aquela promessa que Deus agiu de maneira a fazer manutenção dela, cuidando do povo no período da sua peregrinação no deserto, e eu poderia separar outros momentos aqui, desde a entrada efetivamente na terra de Canaã, com Josué, mas enfim, ele agora lhe traz e diz assim: eu vou orar ao Deus de Israel, porque Israel também sou eu. Porque a promessa que foi feita aos filhos de Israel, que foi feita a Israel, que foi feita a Isaac e que foi feita a Abraão, ela passa por mim. E o texto vai dizer para a gente que Jabes, ele foi mais ilustre do que seus irmãos, em muito, porque o destaque que é dado ao texto, existem determinadas expressões quando você lê um texto bíblico, que se você retirá-las do texto, o texto ainda preserva o seu sentido. Mas, quando determinadas expressões são retiradas do texto, estas expressões retiram completamente o sentido do texto. São chamadas de expressões centrais, sabe? Você faz isso quando você vai fazer uma redação, quando você vai escrever um texto qualquer, né? Você escreve um texto, escreve, aí daqui a pouco você vai fazer uma revisão, e você vai fazendo algumas contrações, eliminando alguns textos, você vai reduzindo o texto, preservando o seu sentido. Mas tem determinadas coisas que estão escritas que não podem ser retiradas. Por quê? Porque se retiradas, retiram o sentido do texto. A mesma coisa na oração de Jabes. Quando você retira dali a expressão Jabes orou ao Deus de Israel, perdeu o sentido do texto. Some o sentido do texto. É a expressão central do texto. E Jabes invocou ao Deus de Israel. O que eu quero dizer para vocês nessa manhã, a título, né, de disparar essa reflexão? Jabes nos ensina em sua oração que, ao orarmos ao Deus de Israel, oramos ao Deus que sempre tem uma história diferente para nós, porque este foi o objetivo de Jabes ter feito a oração. Ele queria um final diferente, ele queria uma história diferente, ele queria que algo fosse diferente, tanto que a identificação dele no texto é que Jabes foi diferente, seus irmãos. Perceba, queridos, feitas estas considerações, e já são 30 minutos de consideração, eu quero fazer 3 aplicações para nós em cima desta expressão no texto. A oração faz diferença quando? A oração faz diferença quando a gente decide lutar através dela. A oração faz diferença quando nós a temos por fundamental. Lembra que eu acabei de dizer para vocês que existem determinadas expressões, e a gente pode também expandir isso e dizer que existem determinadas atitudes que, se faltarem, retiram o sentido da nossa vida, retiram o sentido, o significado e o valor da nossa fé? Uma delas é a oração. Imagine você, um crente que não ora. Você vai parar e vai pensar assim: pastor, eu vivo em constante oração. Que Deus me puna. Mentira. Mentira. E por que eu digo isso? Eu digo isso pela conduta daqueles que são os nossos paradigmas de fé. Elias precisou orar. Com toda a sua autoridade de profeta, ele precisava orar, e suas orações estão registradas. Moisés, paradigma para nós também, exemplo para nós, também precisava subir ao monte para orar, para ter com Deus. Você pode chamar isso de oração. Daniel, se o edito promulgado na Babilônia não fosse algo suficiente para disparar em Daniel a necessidade de orar, por que ele oraria 3 vezes ao dia? E mais, o edito
não justifica as 3 orações de Daniel, ele já fazia isso antes. Jesus, com a autoridade do Filho de Deus, separava o seu momento para orar. Sentia essa necessidade de orar. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a oração ela tem valor quando a gente decide lutar por ela e tem as atitudes que são condizentes, correspondentes e denunciadoras disso, reveladoras disto. A forma que Jabes decidiu lutar por uma vida diferente, por uma história diferente, por um futuro diferente, foi invocando o Deus de Israel. E note, quem escreveu isto não foi Jabes. Quem escreveu isso foi um historiador, foi um escriba, que escreveu que Jabes invocou ao Deus de Israel. Ele foi mais ilustre que seus irmãos. Ora, se isto foi escrito, é porque houve testemunho disso. É porque houve constatação disso. Se isso foi escrito, porque isso se notou, porque isso se revelou de maneira notória aos olhos do historiador como sendo uma postura e uma atitude diferenciada de todos dentro daquele processo da nominata que nós temos em 1 Crônicas capítulo 4. Ou seja, aquilo que ele registra ou por constatação própria, ou por consulta de outros, de terceiros, que dariam testemunho sobre Jabes. Não, Jabes orou ao Deus de Israel, invocou o Deus de Israel. Como é que você sabe disso? Não, Jabes era um homem de oração. Percebe? Eu não sei quanto a vocês, mas eu tenho uma dificuldade enorme com aquelas pessoas que têm, essa é uma dificuldade, você pode até dar o nome disso de incredulidade, eu não cheguei a esse ponto, uma dificuldade enorme, que rogam para si uma postura de homens e mulheres de fé, como sendo homens e mulheres de oração, sem que a gente tenha condições de constatar isso. E note, nós não estamos aqui tratando de terceiros, estamos aqui pegando o exemplo de Jabes para aplicar a gente, para aplicar a nossa vida. Como eu disse no início, a oração, junto com tantos outros assuntos, é um tipo de assunto que a gente tem sempre que estar trazendo para o eixo da igreja. Você sabe por quê? Porque a vida da igreja é movida por isso. Você quer ver só uma coisa? A igreja pode fazer tudo o que ela faz sem que haja oração? Pode. Pode. Claro que pode. Só não vai ser espiritual. Ou não? Claro que pode. A igreja pode fazer eventos sem orar. A igreja pode fazer escola bíblica sem orar. A igreja pode fazer instituto bíblico, como vamos inaugurar, sem orar. A igreja pode fazer os eventos mais diversos, movimentos, todos sem orar. Pode? Pode. O que vai ter de espiritual nisso? Nada. O que vai ter de substância nisso? O que vai ter de unção nisso? O que vai ter de autoridade nisso? Nada. Nada. Ou seja, assim como o exemplo de uma igreja que pode ser tudo o que ela normalmente faz sem orar, assim acontece também com um crente, que ele pode ser exatamente tudo o que ele é sem orar. Ou fazer tudo o que ele faz sem orar. Pode, claro que pode. Não é à toa que a Bíblia diz que o joio cresce junto do trigo. Não é? E que não somos nós quem tem que tirar o joio, quem tem que tirar o joio é Jesus. É aquele que faz a ceifa. Mas o joio é, igualzinho ao trigo. Qual é a diferença do joio e o trigo? É que o joio é vazio. O joio você esfarela ele na mão, tem nada dentro. O trigo tem semente. Amém, irmãos? Vamos seguir. Ele acreditou que aquela era a arma mais adequada e mais eficiente com a qual lutar
por algo diferente para si. Ele não queria um futuro forjado no desejo ou na força do braço, mas um futuro construído no Deus de Israel. O melhor futuro para nós é aquele que é construído em Deus hoje, mas é construído em Deus. A melhor maneira de termos famílias espirituais e saudáveis é se essas famílias tiverem a sua vida construída em Deus. A melhor maneira de termos uma igreja espiritual e saudável é se esta igreja for construída em Deus. E para isso nós precisamos invocar ao Deus de Israel. Porque nós nos tornamos, segundo Pedro, o Israel de Deus. Em Cristo Jesus, as promessas feitas a Abraão, espiritualmente falando, a Abraão, a Isaac, a Jacó, que perpassa o povo de Israel, que depois perde esta condição, e ela é dada por Jesus a todo aquele que nele crê, nos tornamos o Israel de Deus. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio santo, o povo adquirido, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Nós nos tornamos isto. Nós precisamos fazer com que isto se justifique para a nossa vida, tendo uma postura condizente, ou seja, precisamos colocar a oração como ponto central da nossa vida. Pergunto, isto é algum sacrifício? É sacrifício para quem está na carne. Não é sacrifício para quem está no espírito. Muitas são as armas com as quais podemos enfrentar as batalhas da vida. Todas têm a sua importância, mas nenhuma delas é tão fundamental quanto a oração, porque nela as artimanhas de Satanás são desvendadas e os mistérios de Deus são revelados à sua igreja. Amém, irmãos? Segundo lugar, quando a oração faz a diferença? Quando a gente acredita nos seus efeitos. Quando acreditamos nos seus efeitos. A oração de Jabes não teria efeito para Jabes se ele não acreditasse que era ela, antes de qualquer coisa, o que o Deus de Israel esperava dele. Na história da Bíblia, não há, preste atenção no que eu estou dizendo, registro de outro recurso mais explorado que a oração. Você encontra mais oração do que sacrifício. Você encontra mais oração do que batalha. E ó que tem batalha na Bíblia. E ó que tem é guerra na Bíblia. Mas para cada guerra, pelo menos uma oração anteriormente foi feita. Inclusive oração que Deus disse, não vai à guerra. Inclusive oração para a qual Deus respondeu, não vá, não estou nessa com vocês. Aquilo que para nós hoje é uma das disciplinas espirituais, para os antepassados bíblicos era uma questão de sobrevivência, de prosperidade, de relacionamento. Era tão importante quanto respirar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a oração é o primeiro passo de fé de um servo. Antes de fazer qualquer coisa, Deus quer ver a mim e a você curvados. Porque o que importa não é o que a gente faz. O que importa é o que Ele faz através de nós. O que tem efeito e relevância para a nossa vida e para a vida das pessoas não é aquilo que eu decido fazer para Deus. É aquilo que Deus faz através de mim. É aquilo que Deus faz através de você. É isso que tem relevância. Aquilo que você faz para as pessoas, o máximo que você vai receber vai ser o tapinha no ombro, a honra das pessoas. Mas aquilo que Deus faz através de você gera mudança na eternidade da pessoa. Na sua eternidade, na eternidade das vidas. Os frutos são permanentes. A oração é o primeiro passo de fé de um servo. Ela antecede a ação e é o único passo que conduz ao segundo passo de fé, que é o agir. Todos os resultados ou favores de que necessitamos precisam passar pelo crivo do trono de Deus através da oração. Mesmo servos do passado, antes mesmo de desembainharem as espadas, abriram o coração em oração.
Agora anota isso que eu vou te dizer. Agir antes de orar é desprezar a necessidade do aval de Deus. É você dizer assim: Deus, eu não preciso da tua opinião. Deus, eu não preciso da tua orientação. Eu sei o que fazer. Você sabe o estrago que isso causou, né? Esse negócio de agir sem antes consultar e conversar com Deus fez com que um príncipe fosse lançado fora do céu. E aqueles que decidiram ser seus súditos desceram também. Em último lugar, quando a oração faz a diferença, na verdade esse slide eu esqueci de trocar, tá? Ele não corresponde não. Eu acho que ele nem está o outro aí. Eu fiquei de corrigir agora de manhã e esqueci. Quando é resultado de rendição. A oração faz diferença quando ela é resultado de rendição. Há uma expressão neste texto, pequeno texto, que é extremamente importante. Já falei para vocês isso. Eu adiantei uma informação, inclusive. É a expressão "o Deus de Israel". Por que essa expressão é importante? Porque a relação óbvia aqui é que a oração de Jabes foi resultado de sua rendição particular ao Deus de Israel. Porque isso o diferenciou dos demais. E sabe qual é a outra expressão importante nesse texto que a gente tem? É o final dele, que diz assim: e Deus ouviu a sua oração. E Deus lhe concedeu o que pediu. Ora, se Deus concedeu o que pediu, Deus não concedeu porque Ele é bonzinho. Você não merece não, mas eu veu te dar. Merecer eu não mereço nunca. Mas não é esse o critério de Deus. Deus viu que havia coerência entre o que se pedia e o que se era. Você sabe o que eu estou lembrando agora? Eu estou me recordando agora daquela experiência vivida pelo rei Ezequias e o profeta Isaías, lá no livro do profeta Isaías, capítulo, se não me engano, capítulo 38, quando Deus manda Isaías ir e avisar a Ezequias para que pusesse a casa em ordem, porque ele morreria e não viveria. Lembra daquele episódio? Aí o profeta Isaías chega lá: olha, Deus manda te dizer o seguinte, olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aí Isaías dá as costas e começa a descer. E aí Ezequias então começa a chorar, vira-se para a parede e ele começa a orar ao Senhor, sabe, falar assim: Senhor, eu tenho andado em retidão diante do Senhor, eu tenho cuidado com a palavra do Senhor, com as suas escrituras. Ele começa a apresentar os seus argumentos. E aí quando Isaías está passando lá no paço do palácio, Deus manda Isaías voltar. Eu, no lugar de Isaías, ficaria assim: meu Deus do céu, coisa doida, você me manda lá para dizer que ele vai morrer, agora manda para dizer o contrário. Volta lá e dize a Ezequias que eu estou acrescentando 15 anos à sua vida, porque eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Ou seja, não havia diferença entre aquilo que Deus ouviu com aquilo que Deus viu. Percebe? Se Deus responde a Jabes a sua oração e lhe concede aquilo que ele pediu, é porque aquilo que ele pediu, ou seja, aquilo que foi verbalizado diante do Senhor, não teve incoerência, não teve mentira, sabe, não teve farsa, não teve maquiagem. Deus estava vendo que ele está pedindo de fato o que ele quer. Tem sinceridade ali. Peraí, tem sinceridade, tem honestidade, tem verdade nisso. Olha, eu vou abençoar esse cara. É diferente dos outros, eu vou abençoar esse cara. Se a ação deve suceder à oração, a rendição é o que deve ceder. A oração precisa ser recheada de sinceridade, honestidade, temor. E a rendição é aquela condição que oferece à oração esses ingredientes, sabe? Aquele que não se rende diante de Deus, ora em vão. Conversa, dirige palavras a Deus em vão. Se não há rendição, quebrantamento do coração, o que há são apenas palavras vazias.
Aquele que não se rende diante de Deus não pode esperar de Deus algo, porque o que Deus espera dele não lhe está sendo oferecido. Deus não quer as palavras, Deus quer o coração. Deus não quer, sabe, palavras elaboradas. Deus quer verdade, é isso que Ele quer verdade. Ele quer declaração de dependência, Ele quer um coração prostrado. A Bíblia já diz que é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. O que Ele quer é a rendição do coração. E Deus lhe concedeu o que Ele tinha pedido. Ainda ontem, quando eu estava preparando esse sermão, eu estava pensando assim, como é que eu vou terminar ele? E aí me subiu uma melodia, e eu lembrei de uma canção, que em particular os antigos aqui vão lembrar. Minha Oração, cantor cristão, número 159. Escrita, composta por James T. Houston e José Calcott. Canto primeiro, você vai no tom depois? Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que tudo vês no coração. Eu venho te adorar, tua graça suplicar. Ó, vem me abençoar, vem já, meu Deus. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, do mal que pratiquei, a confissão. Sê tu, ó meu Senhor, propício ao pecador, concede em teu amor pleno perdão. Dirijo a ti, Jesus, minha oração, a ti que amparo és em aflição. Oh, vem me consolar, minha alma confortar, para nunca me afastar de ti, Senhor. Podemos cantar a última estrofe de pé? Vamos juntos. Escuta, meu Jesus, esta oração, que me ofereço a ti com gratidão. Tu és
Jesus, a nossa oração. Ó Deus de Israel, ajuda-nos, ó Pai, a colocarmos a oração no centro da nossa vida. Não permita, Deus, que a nossa mente se desfoque por ser algo tão simples, mas para que a gente olhe, Senhor, olhe com o olhar que Tu olhas. Um momento de espiritualidade, de quebrantamento, mas um momento de transformação e de poder. Tem misericórdia da gente, Deus, em nome de Jesus.